Com essa extrema-direita no Brasil no poder, teremos, de fato, o governo de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que é, por assim bem dizer, o Grigori Rasputin da política brasileira. Quer dizer, um indivíduo que foi responsável por introduzir no Brasil uma versão tupiniquim do macartismo. O macartismo, para quem não sabe, era exatamente o impulso anticomunista americano. O impulso, na realidade, como bem coloca o Dr. Michael Parenti, autor de Anti-Communist Impulse, ou seja, a cruzada anticomunista, conforme a tradução para o português, não se dedicava apenas a perseguir os comunistas, mas, antes de qualquer outra coisa, de perseguir todas as vozes que se colocavam na defesa da democracia americana. E o Olavo de Carvalho faz exatamente isso, chamando a tudo e a todos que fogem do espectro da extrema-direita de comunistas. E exatamente essa atitude dele de chamar de comunistas aqueles que não compartilham de suas visões errôneas, de suas falácias, de sua baixaria, né? Especialmente em se tratando de um indivíduo nitidamente degenerado, inclusive no aspecto moral, linguístico moral precisamente. Então ele chama a todos que fogem ao seu espectro ideológico de comunistas como uma forma de reunir a direita, para ser mais exato, todos os setores da extrema-direita. Isso é o que acontece. E, sem dúvidas, uma das peripécias ideológicas, um dos seus mais famosos truques para disseminar a sua ideologia nefasta é a demonização daquilo que ele, e claro, outros nomes da extrema-direita, chamam de marxismo cultural. Termo que por si só foge completamente à lógica de Marx. No Manifesto Comunista, Marx escreve que as ideias predominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Os comunistas são uma classe dominante no Brasil? Não. Os comunistas são uma força política dominante no Brasil? Não. Os comunistas têm metade, têm pelo menos 30% de sua representação no parlamento no Brasil? Não. Os comunistas no Brasil, desde a sua existência, desde que os operários italianos amadureceram de anarquismo para marxismo, sempre foram perseguidos no Brasil. Nós sabemos que no Brasil, durante boa parte do seu período de existência, o comunismo foi inclusive criminalizado, seja genericamente chamado de ideologia subversiva, seja expressamente, abertamente, sem máscara, criminalizado de forma penal. Os comunistas foram perseguidos no Brasil por mais de 80 anos. Hoje não tem sequer 10% de representação no parlamento. E tem gente querendo falar que o Brasil é dominado por comunistas, que no Brasil existe marxismo cultural. Que coisa absurda é essa? Eu sei que ele de vez em quando acompanha o meu canal. O senhor Olavo de Carvalho. Que ideologia mentirosa, trapaceira, sórdida. O olavismo cultural, esse sim é um problema que precisa ser extirpado no território do Brasil e, claro, também no território dos Estados Unidos, que é onde este rato se esconde.